Muito boa tarde, meus amores! Sejam bem-vindas à nossa live, bem-vindas e bem-vindos, né? A nossa live das coxinhas de brigadeiro. É uma live que vocês já tinham me pedido há algum tempo. E aí eu vou trazer hoje para vocês 4 versões das coxinhas de brigadeiro, né? 4 sabores para vocês arrasarem nas vendas. E aí, hoje não tem receita, tá? Hoje é mais mostrar como eu faço a pesagem, né? Daí alguns pulos do gato, algumas dicas para vocês, tá? Então vamos começar. Preciso dizer que não sei se essa live vai ficar salva, tá, gente? Inclusive, não ando mais prometendo, por quê? Porque o Instagram não anda salvando as lives. Às vezes tá dando erro aí, então eu não quero prometer para vocês isso, tá? Vou tentar. Já vou dizer a vocês, não consegui encontrar morangos lindos e maravilhosos, nem grandes. Super difícil encontrar morango. E aí já vou começar dando a primeira diquinha aqui pra vocês, que é sobre, né, como você vai higienizar o seu morango, tá? Então, ó, aqui estão os meus morangos. Eles foram lavados em água corrente. Como é que eu faço, tá? Eu primeiramente coloco em uma vasilha embaixo, e em cima eu coloco aquele escorredorzão de macarrão, mas você pode também usar uma peneira. É a forma que eu higienizo, tá, gente? Não quer dizer que não tem certo nem errado, não, é como eu faço. E aí eu coloco embaixo da água corrente, né, da torneira, e vou lavando sem nada ainda. Depois eu transfiro esses morangos para um recipiente, provavelmente o recipiente que estava embaixo da peneira. E aí eu coloco algumas gotinhas de um produto específico para lavar frutas e verduras. Tem gente que usa, se eu não me engano, água sanitária. Eu acho que o cheiro às vezes pode ficar forte. Então eu uso esse produto. E aí deixo um pouquinhozinho de molho e depois volto para a água corrente junto com a peneira. E aí, em seguida, eu coloco em uma vasilha, em um prato, no que seja, com papel toalha, tá? Para deixar secar bem, ok? Quando eu vou fazer a coxinha, por exemplo, estava na geladeira, tirei 2 horinhas antes da geladeira, deixei fechadinho como estava, e aí só depois eu abri para ficar na temperatura ambiente, tá? Meus morangos não estão lindos e maravilhosos, mas é o que temos. O importante aqui é a gente se apegar a como eu faço a pesagem e tudo mais, tá? Engraçado, eu queria até inclusive saber de vocês que estão aí na live. Eu fiz até a mesma enquete lá nos meus stories hoje. Hoje tem brincadeira lá nos stories. Tô dando de premiação pra vocês a receita do brigadeiro de quintão maravilhoso, viu? E aí lá nos stories eu fiz a enquete perguntando, né, queria entender melhor quem é o meu público, quem são vocês que têm me acompanhado, até para eu poder trazer lives e informações e dicas mais específicas, né? Porque de repente eu acho que estou falando com o público A e estou falando com o público B, né? Então eu queria saber assim, se você que me acompanha, que está aqui na live, se puder inclusive me responder, me diz aqui se você já é confeiteira, já trabalha com confeitaria, se é iniciante ou se tem mais de 6 meses na confeitaria, para eu poder entender. Por quê? Porque além de... Deixa eu ver se iluminou melhor. Porque além de trazer conteúdo para o próprio perfil, né, mais específico para atender vocês, para ajudar vocês, meu intuito também que vocês sabem que eu tenho um curso de brigadeiro gourmet, que é o Beabá, é trazer também conteúdo para quem não entende literalmente nada de brigadeiro, que está no absoluto zero, tá? Então eu preciso entender quem são vocês. Não sou, mas quero iniciar nas vidas do brigadeiro. Maravilha, tá? Eu vou ter um curso perfeito para vocês. Estou iniciando na confeitaria, maravilha. Vão me dizendo aí. Antes de tudo, gente, eu preciso, primeiro ponto aqui, pra gente ter as coxinhas todas padronizadas. Aliás, só coxinha não, brigadeiro também, né? A gente precisa utilizar a balança. Vocês sempre me perguntam, Mai, qual é essa balança? E aí, eu não sei dizer a vocês, tá? Por quê? Porque essa balança eu comprei. Sabe quando você compra tão despretensiosa? Eu já tava cansada daquela branquinha me dando trabalho. Já tinha comprado não sei quantas. Eu falei, ó, deixa eu comprar essa pra testar. E deu super certo, tá comigo há um tempão. Eu vou só pegar um paninho comigo pra poder me ajudar aqui e já vem. Só um momentinho.
Voltei. Então vamos lá, aqui a gente vai utilizar duas bases de brigadeiro, tá? A base de brigadeiro branco e a base de brigadeiro preto. Falando aqui em quem está iniciando, por exemplo, tá? Ou quem trabalha, por exemplo, no CLT e precisa de uma praticidade maior na sua produção, o seguinte, trabalhe sempre com a base branca e preta. Mas que brigadeiro você me indica iniciar, começar? Primeiramente, aquele brigadeiro que você sabe fazer bem feito, tá? Mas se eu puder te dizer, muitas perguntas são, né? Quais sabores? Trabalhe bem com a base branca e a base preta, tá? A base de brigadeiro branco e a base de brigadeiro ao leite, por exemplo, tradicional. E a partir delas, vocês conseguem fazer infinitos sabores, tá? Eu consigo pensar aqui, rapidamente, sem elaborar muito, de mais de 30 sabores. No meu perfil, inclusive, eu já coloquei para vocês resultados de aulas de turmas do intensivão em que a gente consegue fazer 25 sabores, né? Montar uma caixa, tem no meu perfil a foto até dessas caixas, desses brigadeiros, com apenas 2 sabores de brigadeiro, tá? Então, o importante é a gente conseguir dominar esses 2 sabores e conseguir fazer as saborizações, deixando, obviamente, o nosso brigadeiro mais atraente e os outros 2 principais pilares, né? Porque a gente tem 3 para a gente ter sucesso na confeitaria. Infelizmente, não basta a gente fazer um bom produto, não basta a gente ter um bom brigadeiro. A gente precisa saber vender ele, a gente precisa saber precificar, tá? Esses 3 andam de mãos dadas. Porque não adianta você ter um bom produto e você saber vender, mas você precificou errado e aí você não vai ter lucro, trabalho à toa. Não adianta você ter um bom produto, você saber precificar e não saber vender, não vai ter quem compre. E não adianta só saber vender e precificar se você não tiver um bom produto. Então eles andam de mãos dadas, tá? Eu acho que tem uma pergunta aqui. Mas você é ótima, super profissional e já tive muito tempo para ajudar aqueles que precisam. Eu queria muito, gente, ter tido uma marca na minha vida quando eu comecei. Na época, as redes sociais não eram tão como hoje, né? Apesar de que eu já vendia muito pelo Instagram na época, mas eu não tinha muitas referências, né, de aprendizado. Então, vamos lá. Então, dica número 1. Se você está começando, se você está iniciando, você precisa saber fazer bem a base branca, a base preta e aprender a saborizar e transformar esses 2 sabores em diversos outros, tá? Mas como assim saborizar? Com massa branca já feita mesmo, não necessariamente na panela, tá? Que sim, a base serve pra gente fazer vários outros sabores. Mas saborizar apenas mudando o confeito, recheio e tudo mais. E a coxinha de brigadeiro é uma delas. Vocês vão ver que eu vou utilizar aqui 2 bases para fazer 4 sabores, mas eu poderia fazer infinitos outros também, tá? Então aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer brigadeiro. Deixa eu ver se essa massa tá boa. Eu vou fazer brigadeiro branco e brigadeiro preto. Pegar massas que eu já tinha congeladas, porque quem guarda tem, né? E a gente vai começar fazendo a pesagem. Eu vou começar fazendo o brigadeiro preto. Ou brigadeiro não, tá? A coxinha de brigadeiro tradicional, que é aquela do Bios que eu postei hoje. Agora, infelizmente, eu tirei do congelador tarde. Eu tinha que ter tirado pelo menos aí umas 2 horinhas antes. Então, o que é que pode acontecer aqui, principalmente no brigadeiro, no que a gente vai fazer de ferreiro rocheiro? Pode dificultar na hora de grudar no confeito, tá? Por quê? Porque a massa tá bem gelada ainda. Não é indicado, tá? Sempre a gente manusear a massa, sempre a gente bolear e enrolar o brigadeiro com a nossa massa em temperatura ambiente, tá, gente? É uma regra básica. Então, ó, dá pra ver que a massa tá bem mais durinha. Não é o verdadeiro ponto dela. Essa massa tá mais cremosa do que isso, tá? Mas, como eu falei, eu tirei ela. Ó, a massa, a gente tem um indicativo de que essa massa tá puxa, não tá no ponto legal. Quando a gente puxa e ela vai vir assim, ó, o chicletinho junto, sabe? Enfim, não tá como eu gostaria, né? Que teria que estar na temperatura ambiente, mas não tem problema. Então, eu vou começar aqui passando um pouquinho de desmoldante na minha mão. E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço essa pesagem, tá? Eu quero brigadeiro, eu quero coxinhas de mais ou menos 60 a 70 gramas. Como meus morangos estão muito pequenos, tá? Vamos ver aqui o peso mais ou menos que a gente vai utilizar.
mas 70 gramas é o peso ideal para você vender aí a unidade da sua coxinha, tá? Então, primeiro eu vou pesar aqui, ó, o meu morango, ok? Deu 16 gramas. Me ajudem na matemática, que a confeiteira aqui não manja na matemática, não. Para eu fazer 60 gramas aqui, eu vou precisar de 44 gramas de massa, tá? Tô tentando manusear aqui para ver se essa massa ela vai para a temperatura ambiente. Aproveitando, deixa eu até falar sobre isso, tá? Mas por que a gente não deve enrolar o nosso brigadeiro? Eu até fiz um vídeo recentemente falando disso, né? Nosso brigadeiro com a massa gelada. Primeiro ponto é que não é o verdadeiro ponto do seu brigadeiro. Então, o que é que acontece se aquela tá mais consistente, tá? Eu sei que o ponto está perfeito. Mas se, por exemplo, você deixou o ponto passar um pouquinho, você pode achar que esse brigadeiro passou muito do ponto, né? E sem esperar voltar à temperatura ambiente, de repente, se ela estivesse na temperatura ambiente, ela estava num ponto legal. Ou o contrário, tá? Você ainda não chegou no ponto, seu brigadeiro tá mole, como ele vai ter, né, está gelado, ele vai estar mais consistente, pode, né, parecer, mascarar o ponto, parecer que ele estava no ponto e na verdade ele ainda não tinha chegado no ponto. Então esse é o principal fator. O segundo fator é, você vai ter dificuldade para grudar os seus confeitos. Por que você vai ter dificuldade para grudar o confeito? Porque a gordura da massa não fica ativada, digamos assim, tá? E isso ajuda para você grudar o confeito. Então, dependendo do confeito que você for utilizar, M&M's, né, disquete, confete, amendoim, você vai ter dificuldade para grudar, tá? Em regra não, mas muito provavelmente. E o terceiro fator é que a água e o brigadeiro não são muito amigos, tá? Então, o que é que acontece? Essa massa, se a gente tira ela gelada, ela vai suar, tá? E aí, o que é que suar? E aí, o que é que acontece? Esse brigadeiro vai tender a cristalizar mais rápido, porque a água, ela suga a gordura do seu brigadeiro, tá? Então, você precisa se atentar a esses três fatores e por isso não é indicado. Só se você tiver um desespero, meu Deus, esqueci a encomenda do cliente, tem uma massa aqui e é o que dá pra fazer, tá? Mas não é indicado pra você ter um brigadeiro bem feito, cremoso, tá? Perfeitinho. Então, 16 gramas, eu vou vir aqui com 44 de massa pra chegar a 60 gramas. Ou a gente faz de 70. Acho que 60 gramas é ok. Deu 62. Vamos lá. 60 gramas. Vamos aqui atirar o cabinho do nosso morango, tá? O que é que a gente faz? A gente puxa aqui as florzinhas, a folhagem, tá? Com cuidado. Deixa eu mostrar. Pra ficar esse cabinho, tá vendo? Ah, mas na hora que o cliente morde, não é uma experiência legal o cabinho. Realmente não é. Mas o ideal é que a gente não puxe ele. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir com a tesoura bem rente e vou cortar esse cabinho, ó. Pra ficar dessa forma, tá vendo? Por quê? Porque quando a gente arranca, digamos que a raiz dele, ele tende a soltar água. Pode. Ele tende a soltar água, tá? E não é o ideal. Então, ó, a gente tem aqui a primeira pesagem. Eu acho que eu vou pesar todos primeiramente, né? E depois a gente vai fazer a montagem. Então, a gente tem 60 gramas aqui. Essa coxinha vai ficar em média com 65 gramas por conta do confeito. Então, lembra que eu falei entre 60 e 70 gramas, tá? Mas eu vou ensinar vocês como a gente vai padronizar. Ó, aqui já deu um pouquinho menos. 60 gramas é o que tem de massa. Eu sei que quando eu passar esse aqui no confeito, vermicelli ou granulê, vai apresentar 5, 6 gramas de massa. Então, eu vou ter mais ou menos aqui 65 gramas de peso final, tá? Vamos agora pesar o morango. Eu achar uns morangos bonitos, para vocês não falarem que minhas coxinhas não estão apetitosas. Vamos agora pesar a coxinha que a gente vai fazer de Ferreiro Rocher, usando o amendoim. A pesagem é quase igual. Eu vou tentar chegar aqui a 58 gramas de massa mais morango, tá?
para quando colocar o amendoim chegar próximo a 65. Então, venho com o meu morango, corto a raiz, tá? Vou pesar o morango, ó. Meu morango aqui deu 16 gramas novamente. Então, eu preciso chegar a 58, tá? 47, 52, 58 gramas de peso desse aqui. Estão compreendendo? Daqui a pouco eu vou ler as dúvidas, mas se forem surgindo dúvidas, vocês vão me mandando aí para eu responder, tá? Esses são nossos brigadeiros que a gente vai usar a massa ao leite. Agora a gente vai fazer um, também tá geladinho, de leite ninho, tá? Eu trouxe aqui os clássicos para vocês. E aí no final eu vou falar sobre a precificação com vocês, tá? Sugestão de preço de venda e outras sugestões de sabores que dá para vocês fazerem também, tá? Então, ó, eu vou pesar o de leitinho da mesma forma. Pesar o meu morango. Esse de leitinho vai passar no leitinho. Então, se chegar a soma, o leitinho ele não acrescenta peso, tá? Então, a gente vai chegar no peso final aqui de mais ou menos 65 gramas mesmo, tá? Então, aqui, ó, deu 17 gramas a minha massa, o meu morango. Eu vou vir com a massa, que tá maravilhosa. Gente, eu tenho uma tara em ficar fazendo isso aqui com a massa, ó, e namorando minha massa. Vocês também são assim? Ave Maria. E aí, vamos chegar aqui a 65 já de peso final, tá? 64, 65. 48. 61. 67. Passei. 64. Tá? Então, já temos o de leitinho. Mas você não usou massa de leitinho? Não. Eu tô usando uma massa de brigadeiro branco e vou passar no leitinho. Super ok, tá? É sobre isso também que quando eu falo que é importante você aprender duas massas básicas. Se aprender um brigadeiro branco, você consegue transformar em vários outros sabores que não necessariamente precisa ter um ingrediente na receita. Então, o de ninho. Dá pra ser um brigadeiro de ninho se a gente passar ele no leite ninho. Tá? Dá pra ser um brigadeiro de paçoca sem a paçoca na massa e a gente passar ele na farofa da paçoca. Dá pra ser um brigadeiro de churros se não tiver o doce de leite na massa, a gente passar no açúcar canela e fazer a pitanga ou a roseta de doce de leite. Entendeu a sacada? É importante vocês conseguirem saborizar, por quê? Porque você tendo sempre essas duas massas base, vocês, principalmente quem trabalha com pronta entrega, vocês vão poder sempre atender o cliente, tá? E vocês vão ter uma diversidade de sabores na produção de vocês. E aí basta vocês estocarem massa branca e preta. Ponto. Tá bom? E o outro sabor que eu vou fazer aqui é de casadinho. Então, o primeiro ponto aqui é, a gente vai pesar mais uma vez o nosso morango. O nosso morango. Quem mais está iniciando aí na produção na confeitaria, no mundo dos brigadeiros, me conta aqui para eu poder saber. Então, vamos lá, ó. Agora foi que deu, elogio a balança da estante. Vamos pesar o nosso morango. A gente tem 19 gramas de morangão. E a gente vai, como eu vou passar no leitinho, ou poderia ser no açúcar, a gente vai chegar a 65 gramas de peso final. Então, aqui a gente precisa de 46 gramas. 23 gramas de massa branca e 26 gramas de massa preta. Ok? Vamos ver aqui. Que a balança está no lugar instável. Aí, apesar de ficar complicada. Foi. 23 de massa branca. Deu 27. vinte e três de massa branca. E agora mais 23 de massa preta. Foi. Certinho. Vamos mudar. Me falem aqui
não sei se vai ficar salva, gente. O Instagram tá divulgando. Me contem aqui se ficou uma dúvida referente à pesagem, para a gente poder passar para outra etapa, que é a montagem. Acho que não, né? Não surgiu nenhuma dúvida aqui. Estou iniciando agora, faz um mês que comecei com os brigadeiros. Ah, Flávia, se eu não me engano, é aluna, né, Flávia? Vai ficar salva, cheguei tarde, não chegou tarde, amor. Vai para a área do assinante? Vai sim, amor. Vamos lá, recapitulando. Até então, a gente só fez aqui, vai para a área de assinantes, tá? Que eu falei para dentro na hora. Recapitulando, o que a gente fez até então foi a pesagem, tá? Não existe uma regra de peso para a coxinha. Aqui a proposta é uma coxinha sendo vendida individualmente, digamos que para pronta entrega, tá? Então pede que seja uma coxinha maior. Eu indico entre 60 e 70 gramas de peso final dessa coxinha. É uma indicação, não é regra, tá? Quando eu fazia na minha pronta entrega era essa a pesagem. Se você for trabalhar para centro, né, para tamanho festa, o ideal é que você procure moranguinhos menores. E aí você vai trabalhar com tamanho mais ou menos de 25 gramas, tá bom? Mais ou menos para centro, para unidade festa. Aqui a gente está falando brigadeiros maiores, coxinhas maiores. Então o que é que eu faço primeiro, como eu mostrei para vocês? Primeiro eu coloco o meu morango, então eu preciso, por exemplo, aqui nessa massa preta eu precisava chegar a 60 gramas. Por quê? Porque essa massa preta aqui eu vou passar no vermicelli, no granulê, que acrescenta peso final. Então vai dar mais ou menos 5 a 6 gramas de confeito. Então eu precisava de 60 gramas de massa mais morango. Pesei o meu morango. O meu morango, digamos que pesou 15 gramas. Eu acrescentei a massa mais 45 gramas para chegar a 60 gramas que eu precisava, tá? Fiz isso em todos. O de ferreiro. Ferreiro já é um confeito de amendoim que pesa um pouquinho mais. Então eu fiz o mesmo cálculo, tirei o que seria de pesagem, digamos que 8 gramas mais ou menos de amendoim. Então eu precisava pesar aqui 58 gramas. Pesei a coxinha, vim completando com a massa para chegar a 58 gramas. Entenderam? Aqui o brigadeiro de ninho, mesma coisa, a coxinha de ninho. Massa branca, eu pesei, vai passar no leitinho. O leitinho não acrescenta peso e nem tamanho à nossa massa. Então aqui eu já cheguei a 65 gramas. Coloquei o meu morango, digamos que deu 15 gramas de morango. Eu vim aqui com 50 gramas da massa branca, tá? E o de casadinho, eu precisava de 65 gramas também. Digamos que pesou 15 gramas o morango, ficou faltando 50 gramas de... Não sei se meus cálculos estão certos não, tá, gente? Mas dá pra entender aí a raciocínio. Pesei 75 gramas, pesei 15 gramas de morango. E aí vim com 25 de massa branca e 25 de massa preta pra gente fazer o casadinho aqui. Ok? Quando você vai pesar, você pesa o total que quer. Aí vai deixando... Eu acho que eu já expliquei isso enquanto você mandou essa dúvida, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Eu vou chegar pro ladinho, tá? E vou tentar botar aqui mais alto para ficar mais fácil, né? Para vocês verem. Vou fazer o seguinte, tirar aqui. Colocar aqui em cima. Vamos lá? Então vamos começar aqui. Gente, acreditem, eu tô só no ar-condicionado aqui. Olha o que aconteceu com o vermicelli. Esbranqueceu todo. E o granulê também, acho que tá no mesmo esquema. Ó, mas aqui nesse caso, quando for para temperatura ambiente, ele volta para cor normal, tá? Então eu vou usar o vermicelli e vou passar desmoldante na mão, um pouquinho só de desmoldante, tá? Vou ativar a gordura da minha massa, por quê? Porque ela estava exposta aqui, esse tempo que eu estava pesando, tá? E ativar a gordura é importante para quê? Para o confeito grudar mais facilmente, tá?
O que é que a gente quer quando a gente faz uma massa? Ó, deixa eu tentar puxar lentamente. A gente não quer que ela venha puxando junto, senão a massa chiclete, tá? A gente quer, ó, que ela se parta no meio, tá? O vermicelli que eu estou utilizando aqui é da Melk mesmo, tá? Ao leite. Então, ó, venho aqui, vou abrir a minha massa na mão. Não adianta fazer a coxinha com pressa, senão ela não fica bonita. Posiciono aqui o meu morango e venho, ó, fechando, tá? Lembrar de quando ir fechando, ver já qual é a ponta e qual é a base. E aí, ó, eu vou ajeitando ela como se fosse uma coxinha. Um vídeo meu da coxinha viralizou ano passado, tá? E aí, acho que a galera que não conhecia a coxinha de morango, que eu achava que todo mundo conhecia, virou uma polêmica, uma discussão nos comentários, o pessoal falando que não existe coxinha de morango, que coxinha é só de frango. Eu não me meti nessa polêmica, mas achei engraçado o pessoal discutindo pelos comentários. Então, ó, não precisa ainda moldar completamente certinha, por quê? Porque depois que a gente passar no confeito, aí a gente termina de modelar. Ai, meu confeito ficou todo branco. Vocês sabiam que tem como recuperar, né? Com muito cuidado. Primeiro você precisa, se por acaso estiver esbranquecido mesmo, né? Mesmo deixando em temperatura ambiente, continuar branco, tem como você recuperar. Isso aqui é acontece quando ele passa por variações de temperatura, tá? De altas ou baixas temperaturas. Então, se ele ficou realmente branco, você consegue recuperar colocando no micro-ondas 5 segundinhos, tira, espere esfriar, se não tirou o esbranquiçado ainda, você volta mais 5 segundinhos, tá? Mas com um micro-ondas muito potente, precisa tomar cuidado porque é chocolate, tá? Senão corre o risco de derreter. Então, ó, passei aqui, lembrando que a gente não quer um brigadeiro, uma coxinha assim como um brigadeiro, carequinha, cheio de buraquinho, então a gente vai passando com cuidado e depois vem aqui e termina de modelar, tá? Ok? Temos uma coxinha. Vou deixar ela aqui dentro mesmo, que depois eu vou arrumar aqui pra vocês pra gente falar sobre precificação e tudo mais, tá? Agora a gente vai fazer a coxinha de ferreiro. Mas ferreiro não é amendoim, não tem problema, tipo ferreiro, tá, gente? É uma inspiração. Nem todo sabor a gente vai ser fiel àquilo, né? Nem todo churros não tem massa de churros, também não precisa ser brigadeiro fiel. Tá? Então, brigadeiro tipo ferreiro. Aqui eu estou utilizando amendoim triturado. Já comprou ele triturado, sem sal. E uma dica muito importante, pega essa dica. Antes de colocar aqui, eu peneirei esse amendoim. Peneirei bem, tirando todo o pó, todo o excesso do farelo, para vir só o amendoim. Isso facilita pra gente grudar, tá? Então, vamos lá. Vou ativar a minha gordura. Esse é um brigadeiro que mesmo que eu faça 100 brigadeiros, eu ativo a gordura um a um. Se eu for fazer uma massa só para ele, eu faço uma massa um tiquinho mais molinha, tudo para facilitar na hora da gente grudar o amendoim, tá? Por quê? Porque eu gosto dele bem completinho, sem nenhum buraquinho. Tá? Ó, a massa. Ai, que lindo. O cheiro é uma delícia. Então, mesmo processo. Eu venho aqui, ó. Abro a minha massa na palma da mão, coloco o meu morango, fecho como se fosse um presentinho, uma trouxinha e vou modelando, tá? Alguma dúvida, meus amores? Me digam aí para eu poder ajudar vocês. Vamos lá, fiz a coxinha e vou vir aqui jogar no meu amendoim, tá?
Você botou aí, quero. E aqui, ó, eu venho delicadamente colocando. Não adianta sacudir, porque quando a gente sacode passando no amendoim, vem o farelo todo. Tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, o que já grudou, eu vou ajustar e depois se ficar algum buraquinho, eu vou ajustando. Vou tapando os buraquinhos, tá? Ó. Isso, tô tremendo. Vou deixar aqui pra gente fazer a nossa outra coxinha, que é a coxinha de ninho, tá? Essa eu acho que eu não cortei o cabinho. Eu não, pra quem chegou depois, eu não arranco da raiz, tá? Eu corto o cabinho. Então vamos lá. Lembrando, gente, que essas coxinhas é pra gente comer aqui em casa, tá? Não é pra venda, não é pra cliente, nada disso. Então, ó, nossa massa, ativar a gordura, apesar de que é uma massa de leite ninho, gruda facilmente, tá? Tenho dificuldade de grudar o brigadeiro no morango. Será que é o ponto? Porque deixa o morango bem sequinho. Pode ser, tá? Se tiver um ponto a mais. Posso congelar os morangos sem o recheio se eu comprar em muita quantidade? Não, tá? Morango para coxinha tem que ser fresco. Senão o que é que acontece? Vai soltar muita água. Então vamos lá. Vou abrir. Coloco a minha coxinha dentro. E venho fazendo meu biquinho. Agora me respondam uma coisa, mas me respondam, gente. Interajam aí comigo. A coxinha a gente começa comendo pelo bumbum ou pelo biquinho? Me contem. Essa é uma coxinha que a gente precisa deixar mais lisinha na hora de passar no leite ninho, tá? Então demanda um pouquinho mais de tempo a gente modelando ela. É mais chatinha, digamos assim, por isso. Então, ó, coxinha feita pelo bumbum, pelo biquinho. Gente, eu começo pelo bumbum. Nunca fez, então você vai fazer depois de hoje, né? Então vamos lá, vou jogar no leite ninho, dou a sacudidinha. Ok? Vou deixar aqui separadinha pra gente fazer agora a de casadinho. Pela parte de baixo. Melhor. Vou fazer a de casadinho. Alguém já fez coxinha de casadinho? No final da live eu vou falar sobre a receita, tá? Por quê? Porque essa é uma receita que faz parte dos meus cursos. Minha base branca e minha base preta. Então vamos lá, branco e preto agora, tá? Meu feriado será fazendo coxinha de morango. Maravilha, Flavinha. Depois você me manda o resultado, inclusive, tá? Ó, ativar a gordura do branco. Ativar a gordura do preto. Já tá quase em temperatura ambiente aqui. E aí, o que é que eu vou fazer? Bolinha preta. Ok. E bolinha branca. O que é que eu vou fazer aqui? Eu já vou juntar as duas e meio que tentar abrir essa massa, digamos assim. Tá? Então, juntei as duas assim, ó. E eu já vou abrir essa massa dessa forma. Tá? Venho agora com o meu morango. E aí eu vou fazer o seguinte, parte de cima de uma cor e parte de baixo de outra cor. Então se eu quero a parte de cima branca e a parte de baixo preta, eu posiciono assim, ó. Se eu quero meio a meio, eu posiciono assim. Eu vou botar meio a meio. É porque é mais difícil meio a meio. A gente deixar certinho, tá? Então, ó, a parte de trás
E a parte de cima, a gente vai tentar unir para ficar metade mesmo, tá? Então, ó. Venho aqui, unindo. Tá vendo? Por quê? Porque esse aqui eu vou carimbar. Então, o ideal é que fique bonitinho, mostrando meio a meio, para o carimbo ficar bonito na hora que a gente colocar. E aí, ó, vou modelando. Dúvidas? Dá pra ver? E vou jogar aqui também o meu leitinho. Vou botar aqui de baixo. E vamos aqui, ó. Eu tenho algumas forminhas, eu não tinha aqui a forminha do tamanho correto. Então, o ideal é que seja tamanho 4. Ou tamanho 2. Tá? Como eu não tinha aqui, eu tô com essa forminha, não vai ficar legal. Mas, eu não sei se eu boto nessa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui mesmo sem forminha para mostrar para vocês. Tá? Então, ó, aqui é a minha coxinha tradicional. Aí já tá voltando na cor normal dela. A minha coxinha tradicional. A minha coxinha de ferreiro. E vamos agora, ó, peneirar, que eu tinha esquecido, a nossa de leite ninho, tá? Então, eu vou começar peneirando a só de leite ninho. Cuidado para não deformar. Então, você vai rolar como se estivesse empanando ela, sabe? Assim, ó, tá? E não como um brigadeiro que a gente vai enrolando. Tá? E aí, eu venho aqui, não vou tirar o excesso do leite ninho. Tá ficando a marca da minha luva, o ideal era o quê? A gente colocar, pegar com a mão seca e sem luva, tá? Leite ninho pra gente fazer o acabamento depois e não ficar com marcas, é sempre mão seca e sem luva. Que aí ele não fica marcado. E agora a gente vai aqui para o casadinho. Validade eu já vou falar também. O bumbum, que fica difícil a gente tirar o excesso. Mas geralmente a parte do bumbum não fica tão aparente, né? Então, ó, deixa eu tentar tirar a luva aqui pra... Acho que minha mão tá suada. Mas não tô de nada. Mão sempre seca, tá, gente? Eu marquei, mas não tem jeito. Então, vamos finalizar agora decorando. Dá pra ver? E ficou um buraquinho, não foi nesse ferreiro? Mas não tem problema. Como é que eu vou finalizar? A tradicional, eu posso finalizar usando Nutella em cima, mas eu acho que fica muito chocolatura. Tá? Então, não vou colocar nada. A de leite ninho eu vou finalizar colocando a Nutella. E a de ferreiro também. E a de casadinho eu vou finalizar com carinho. Tá?
Então, ó, tô usando aqui meu saco de confeitar. Coloca aqui no adaptador, mas não necessariamente precisa. E venho, eu não tenho colher, corrida. Venho com a colher que eu vou pegar para colocar aqui, peraí. Mas dá sugestão de embalagem para venda, por favor, vou dar também. Isso é importantíssimo. Vou usar aqui o meu bico queridinho da vida, que eu uso pra tudo, que é o 35, tá? Desde o final que eu usei aqui foi 65 gramas, tá, amore? Então, eu vou usar o meu bico, ó, esse é da Mago, não sei se tá dando pra ver, número 35. Eu tenho ele Mago, Hilton e Celebrate. Não sei se outras marcas têm o 35 assim, tá? E aí eu vou vir aqui e fazer a finalização da forma que eu achar melhor, tá? Eu acho que menos é mais. Então, eu começo aqui, ó, da frente e vou fazendo meu zigue-zague, ó. Pra trás, sem miséria. Deu pra ver? Deixa eu tentar chegar vocês mais perto, será? Quem quiser ver melhor é só tirar os comentários. Manda um arroba e não envia. Manda não, né? Digita um arroba e não envia, tá? Então, ó, venho aqui e vou apertando, fazendo um zigue-zague. Não tem muito segredo. E aí, quando eu vou terminar, eu paro de apertar, tá? E agora a gente vai fazer, vou usar um morango mesmo, pra a gente marcar o de casadinho, tá? Então, vou usar o meu pó para decoração dourado da minha parceira querida Fábio. Venho aqui, ó, derramo um pouquinho na própria tampa. Gente, esse pó é maravilhoso, super pigmentado. Para fazer marcação de carimbo, não tem outro, de verdade. Venho aqui, ó, para preencher o meu carimbo com o pó para decoração. Olha, está todo marcadinho. Tiro o excesso, tá? Tá todo marcado. Venho agora e faço a minha marcação. Não vai ficar no meio certinho por conta da divisão do preto por branco. Mas ficou lindo, tá vendo? Eu sou da opinião que menos é mais. Mas será que dá pra colocar mais uns carimbinhos aqui? Se eu fosse vender, eu só colocaria um. Mas pra mostrar pra vocês, ó. Bati, tirei todo o excesso, tá? Cada vez que eu for carimbar, eu preencho, bato, tiro o excesso e venho pra carimbar novamente, tá? Então, venho aqui, ó, pra fazer o carimbo, encaixo ele, mas eu não vou até o fim, tá? E faço um movimento circular. Ok? Deixa eu fazer mais um, que essa parte aqui não tinha muita massa. Venho aqui, ó, bati, tirei o excesso, coloco onde eu quero, não precisa ir até o fundo, visto que a posição tá ruim. Deixa eu ver de modo que vocês veem. Não precisa ir até o fundo e faço movimentos circulares para pegar todo o carimbo nele, tá? E temos aqui a nossa coxinha de casadinho. Eu vou falar para vocês sugestão de embalagem, sugestão de outros sabores.
E vou falar também qual foi o custo que eu encontrei usando a minha planilha de precificação e por quanto eu venderia, tá? Mas antes eu preciso apresentar para vocês um novo projeto meu, que se chama Desafio do Zero ao Brigadeiro. Deixa eu tentar voltar aqui. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Não gosto de mexer com isso. Vamos lá, preciso apresentar para vocês meu novo projeto, tá? Que foi como eu comecei falando na live para vocês, né? Eu vejo que dentro do meu público tem muitas pessoas que estão iniciando agora na confeitaria, né? No mundo dos brigadeiros gourmets. E tem chegado muita gente nova aqui no meu perfil, muito perdida no sentido de, mas quero começar na confeitaria, ou já faço brigadeiros com a minha família, para as festas de aniversário da minha família, para as reuniões. Todo mundo diz que meu brigadeiro é gostoso, ou trabalho em CLT e preciso de uma renda extra. Chega todo tipo de história, né? Então eu tenho percebido que tem vindo um público muito grande de pessoas, né, procurando de fato aprender a raiz do brigadeiro gourmet, né? Então dar os primeiros passos, porque ficam muito perdidas, né? Principalmente quando se trata de brigadeiro gourmet. As pessoas quando entram para o mundo da confeitaria, nem sabem que existe, por exemplo, granulê, vermicelli, uma outra infinidade de produtos que tornam o nosso brigadeiro gourmet. A referência que tem é aquele brigadeiro da vovó, né? Então fica no início muito perdido, o que é chocolate fracionado, o que é chocolate nobre, boto na massa, não boto, são muitos detalhes e muitas questões. Então eu, como vocês me conhecem, e sempre falo, eu gostaria muito de ter tido uma Maiara no meu início, né? Talvez há 8 anos atrás, eu hoje já estaria num lugar muito mais longe se eu já tivesse alguém que pudesse me dar o caminho das pedras, me dar as orientações para que eu não precisasse cometer tantos erros, tá? Então quebrei muita cara, bati muita cabeça, mas isso foi muito bom, né, para o meu desenvolvimento, para quem eu sou hoje, né? E para eu poder também estar passando para vocês e entender porque eu já estive no lugar de vocês. Então aqui eu gostaria de falar com quem está iniciando na confeitaria, com quem tem menos de 6 meses na confeitaria, com quem já está na confeitaria há algum tempo, mas não conseguiu fazer suas vendas, fez uma aqui, outra lá e precisa intensificar, aumentar suas vendas. Mas, de fato, para quem está iniciando, tá? A minha proposta é uma imersão, onde eu vou te ajudar a faturar os seus primeiros R$300 em apenas 7 dias. Mas como funciona essa imersão? Ela a nomenclatura dela eu nomeei como desafio do zero ao brigadeiro. Então, como o próprio nome já diz, você começa do zero ao final do brigadeiro e tudo aquilo que envolve para que você consiga atingir o objetivo final, que é de faturar os seus primeiros R$300 em um período aí de uma semana, de 7 dias, tá? Então, esse desafio, por que você chamou de desafio, Mai? Eu vejo muita gente, inclusive alunas do próprio intensivão, que ficam procurando o momento perfeito, ficam procurando as condições perfeitas, né, para poder iniciar no mundo dos brigadeiros gourmets e acabam ficando estagnadas e não saem do lugar, né, ficam aí procrastinando. Então a ideia do desafio é justamente te tirar da sua zona de conforto e fazer com que você realmente inicie e dê os seus primeiros passos, tá? Então a ideia são 6 dias de conteúdo para vocês. Eu vou ensinar para vocês desde os ingredientes necessários, as massas básicas que eu falei aqui para vocês, né? Que é a massa branca, a massa preta. Vou ensinar vocês como saborizar com mais de 25 opções de sabores, o ponto do brigadeiro, mas tudo, gente, para quem está realmente iniciando, tá? Ou para quem já tem uma base, mas está perdida. Por quê? Porque não adianta eu fazer um desafio, né, uma imersão, e trazer conteúdos muito avançados, porque vocês não vão entender. E também não adianta, se você já está mais avançada, né, fazer parte dessa imersão, porque o que é que vai acontecer? Talvez o conteúdo pode ficar a desejar para você, que já está em um outro nível, digamos, do beabá, tá bom?
E além, obviamente, de ensinar tudo referente ao brigadeiro, para você conseguir fazer um brigadeiro perfeito, eu vou te auxiliar, né, na construção do seu Instagram, na construção do seu cardápio, vou te ajudar a posicionar o seu preço, a sua precificação, e vou te orientar de quais as estratégias você vai usar para conquistar suas primeiras vendas, tá? Então, é uma imersão muito bacana e claro que o preço super justo. Quem é aluna minha já me conhece, eu me comprometo e entrego tudo aquilo que de fato eu prometo, tá? Então eu tenho muito a entregar, muito a ensinar para vocês. E, como eu falei, o desafio de 6 dias, ele está apenas por R$47, tá? Esse desafio vai começar no dia 12 de junho, tá? E vai durar uma semana. No último dia, a gente vai fazer uma live tirar dúvidas, um workshop, onde eu vou aí, né, explanar tudo que foi ensinado e tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Então ele tá só R$47. Quem tiver interesse pode enviar aqui a palavra zero, 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 para poder adquirir, tá? Esses 6 dias, cada dia a gente vai ter uma aula referente ou um conteúdo referente àquela atividade que eu preciso que vocês façam. Mas eu não vou ter como parar os 6 dias para fazer tudo que você me ensinou. Não tem problema, esse conteúdo é todo seu e quando você tiver a possibilidade, você vai conseguir colocar em prática. Mas a proposta é que vocês façam junto comigo para vocês saírem mesmo do zero, tá? Para vocês conseguirem conquistar essas primeiras vendas, porque como eu falei, a proposta de ser um desafio é justamente tirar vocês da zona de conforto, é justamente vocês não procrastinarem mais, tá? Então é só digitar zero aqui para você receber o link e se inscrever. Lembrando que os R$47 é somente nas primeiras 24 horas, tá? E como eu falei, é um desafio que eu vou estar muito presente com vocês. Então eu não tenho a menor condição de fazer uma turma muito grande. Então vai ser uma turma muito reduzida mesmo, tá? E o nosso contato vai ser diário, através do WhatsApp, né, muito próximo, onde eu vou conseguir acompanhar de fato cada passo de vocês. Oi, Pri! E aí, gente, um beijo! E aí, tá lançado aí, tá? O meu novo projeto para poder ajudar quem está iniciando, para poder ajudar ainda mais vocês. É só digitar zero aqui para receber. E vamos lá às considerações finais da nossa coxinha. A massa do brigadeiro ferreiro, eu usei a massa preta, tá? Então vamos lá. Fizemos 4 opções aqui de coxinhas, utilizando somente 2 massas. Massa branca e massa preta. Ok? Como eu falei pra vocês, que inclusive é a proposta do nosso desafio, é você conseguir saborizar. Então daria pra fazer outras opções. Daria pra vocês fazerem outras opções aqui de coxinhas. Mas qual você poderia me sugerir? Então, de repente, você poderia fazer uma coxinha de brulê, né? Só você saborizar a sua massa do brigadeiro branco, depois de pronta mesmo, com um pouquinho de pasta saborizante de brulê, passar no açúcar e maçaricar, já é uma outra opção, tá? A massa branca você pode saborizar com um pouquinho de pasta de pistache, passar no pistache, como a gente passou aqui, o ferreiro. Dá pra fazer uma coxinha de paçoca, é só você passar na paçoca. Dá pra fazer uma coxinha de churros, é só você passar a massa branca no açúcar, canela. E essa parte aqui, ó, finalizar botando doce de leite, fica maravilhosa, inclusive, tá? Dá pra poder brincar muito com a criatividade de vocês. Dá pra poder, né, finalizar o próprio tradicional, usando uma massa ao leite. Você passar aí no granulê branco com chocolate, né, de brigadeiro ou de chocolate branco com preto, mais claro, e finalizar em cima colocando a Nutella com um pedacinho de Kinder Bueno, tá? Então dá pra brincar muito com as coxinhas, né? E de repente você pode fazer só de massa branca naquele dia, né? Já que você tem uma massa branca disponível, só de massa preta naquele dia. O que é que eu aconselho? Vocês me perguntaram sobre validade, tá? É um produto mais perecível, tá? Eu sempre falo que a técnica Beabá BG, que é a técnica do meu curso de brigadeiros, Beabá do Brigadeiro Gourmet 3.0, é uma técnica que eu desenvolvi, né, há mais de 8 anos, para você poder congelar o seu brigadeiro, né, exatamente aqui dessa forma, como você entrega ao cliente. Ela somente não é possível fazer no brigadeiro, na coxinha de morango e na surpresa de uva, né? Brigadeiro que vai à fruta mesmo. Não tem como a gente congelar.
O que você pode fazer é manter ela na geladeira, obviamente. E na geladeira eu te indico aí até 3 dias, tá? Então é interessante você otimizar a sua produção dessa forma aqui se você trabalha com pronta entrega. Você tem a massa branca e a massa preta pronta, surgiu uma encomenda, você faz, tá? Enfim, então mais ou menos 3 dias é o que eu indico. Dica de embalagem. Existem embalagens individuais de 4 brigadeiros, por exemplo, que é menorzinha assim, que cabe essa coxinha certinha. Então eu indico você utilizar esse tipo de embalagem, tá? Para pronta entrega principalmente. Só cuidado com essas coxinhas que tem a Nutella em cima, porque pode virar, tá? Eu não conheço ainda nenhuma embalagem. Vou até falar com meus parceiros que trabalham com embalagens, né? Pra ver se surge de repente, ou se alguém já conhece, bota aqui para os colegas. Mas eu não conheço ainda nenhuma embalagem específica para coxinha, tá? Então seria dessa forma. Lembrando que aqui a pesagem que a gente utilizou foi 65 gramas, é o que eu indico para você vender individual, tá? Olha o tamanho que fica. Entre 65 e 70 gramas é o que eu indico. Aqui no peso final, eu acho que chegou a 70 gramas depois da Nutella. Mas a Nutella entra aqui como plus, tá, gente? Não entra na pesagem. 76 gramas o peso final, tá? Por conta da Nutella. E aí, gente, eu fiz a precificação, obviamente, utilizando a minha planilha de precificação. Que quem não conhece ainda, eu tenho uma planilha de precificação que faz todo o trabalho pra mim, tá? A gente não precisa, como eu costumo falar, a gente não precisa ser bom em tudo. Nós somos bons confeiteiros, tá? Mas a gente não necessariamente precisa entender essa parte, apenas, né, saber o que é importante. Porque, como eu falei no início, a gente não basta ter um bom produto se a gente não sabe vender, se a gente não sabe precificar. Então, a minha planilha, né, eu antes de dar certo na confeitaria, digamos assim, eu bati minha cabeça porque eu não precisava precificar o meu produto corretamente. E depois que eu comecei a utilizar a planilha de precificação, foi uma grande virada de chave aí pra mim. Por quê? Porque eu comecei a, de fato, lucrar e não trabalhar de graça, tá? Ou não trabalhar pra ganhar pouco. Então, a planilha é muito simples, basta a gente colocar lá os nossos ingredientes, né, o preço que a gente comprou, fazer a nossa ficha técnica, ou seja, colocar a receita, o que vai de cada receita e pronto. A gente já tem ali o preço unitário, a gente já tem ali a média, o percentual de venda e tudo bonitinho. Então eu fiz aqui, ó, lembrando que essa precificação foi de acordo com os insumos que eu utilizei, né, e que eu encontro aqui na minha região, porque obviamente que o vermicelli que eu compro aqui muito provavelmente não é o mesmo preço que você compra aí. Então aqui eu vou dar uma média de acordo com a minha realidade, né, com a realidade aqui de Salvador, que é o preço que eu encontro meus insumos, e você depois faz sua precificação. Mas uma receita vai render em média 10 a 12 coxinhas, tá? 10 a 12 coxinhas. E a gente gasta para fazer essas 10 a 12 coxinhas R$ 26,75. Eu fiz o cálculo da coxinha tradicional, tá? Já calculando, só que esse cálculo eu fiz ainda botando a Nutella em cima, tá? E aí, ó, R$ 26,75, já com os gastos incalculáveis e com a mão de obra. Gastos incalculáveis são 40% que acrescenta, mão de obra 20%. O custo da unidade dessa coxinha aqui tradicional ficou R$ 3,56, ok? Sugestão de preço de venda. Se você quer 100% de lucro, R$ 7,50. Você vai vender uma coxinha de 70 gramas, tá, gente? Se você quer 150% de lucro, que é o que eu, Mayara, venderia, eu tenho público para isso, então é importante você entender isso também. Eu venderia R$ 9,00, 150% de lucro. E se você, né, poxa, mais 7,50 não é o meu público, eu aconselharia no mínimo aí R$ 6,50, que dá 80% de lucro, tá? Na minha cidade venda R$ 10. Maravilha, tá vendo? Tem público para tudo, gente. O que você precisa analisar é o produto que você está entregando, né? Embalagem conta, como você vai agregar valor a ele, se ele tá bonito, se ele não tá, se você utilizou bons ingredientes ou não. Tudo isso conta. Você precisa ver a sua micro-região e confeiteiras, né, que atingem o mesmo público que você e que utilizam produtos parecidos. Aí você vai avaliar, né, o que é que a concorrência está cobrando para você chegar ao seu parâmetro de preço, tá? Mas para isso você precisa saber qual o custo da unidade do seu produto, ok?
Ficou mais alguma dúvida? Fizemos aqui 4 sabores de coxinhas de brigadeiro, né? Usando somente 2 massas, como eu falei. Não tenho como dar essas receitas porque são minhas massas básicas. Eu ensino no intensivão, que eu ensino no Beabá e que eu ensino agora no meu novo curso, na verdade uma imersão, o desafio do zero ao brigadeiro, onde eu tenho trago aí principalmente essas 2 bases para ensinar e como transformar em diversos outros sabores e tudo que é preciso para conseguir atingir aí em 7 dias os seus primeiros R$300 em vendas, tá? Então, fizemos a massa branca e a massa preta, decoramos aqui, usamos o vermicelli ao leite, usamos o leite ninho, usamos o amendoim e fizemos aqui o casadinho, também usando a massa preta e branca, tá? Já falamos sobre validade de mais ou menos 3 dias na geladeira, preço de venda, preço de custo, embalagem, acho que foi tudo, né? Deixa eu ver se surgiu alguma dúvida para tirar e a gente se despedir. Pergunta sobre divisor de embalagem em acetato, porque não encontro. Depois fala comigo no particular que eu não sei o que é. Como armazenar o brigadeiro pronto e por quanto tempo pode ficar armazenado? Tá, se você for armazenar, você vai botar direto na caixinha da embalagem, tá? Boa pergunta. Você vai armazenar na geladeira. Como? Você vai botar na caixinha que vai ser a entrega do seu cliente, como eu falei, aquelas caixinhas quadradinhas. Você vai passar ela toda no plástico filme e manter na geladeira. Chegou um pedido, você vai tirar sem abrir e mandar para o seu cliente, tá? Deixa eu ver, na minha cidade venda 10, já tinha lido. Amei a opção do Dois Amores, vou fazer. Ele é maravilhoso. Eu amo casadinho, gente. Amo. Gratidão, Mai. Obrigada a vocês. Sua massa de churros você faz com massa branca? Depende de como vai ser a proposta desse churros. Se é numa caixinha de degustação, eu uso a massa branca, tá? Se é um centro, se é brigadeiro unidadezinha para festa, aí eu faço a massa do doce de leite mesmo, tá? Valeu, Mai, amei. Obrigada, Mai, pela aula, dicas. Deus continue abençoando, amém. Gente, obrigada por terem estado comigo. Lembrem que lembrem que o desafio do zero ao brigadeiro somente hoje R$47, tá? É só enviar zero aqui, ó, comentar zero para poder receber o link, tá bom? E lá na comunidade também eu coloco para vocês. As comunidades, se alguém que tá aqui ainda não faz parte da comunidade, estão lotadas. E aí tem que ficar tentando mesmo entrar, porque uma hora surge vaga. No decorrer do dia, vira e mexe, surgem vagas, tá bom? Você é perfeita. Obrigada, Paloma. Um beijo, meus amores. Muito obrigada. Zero a palavra, tá, Carol? Z-E-R-O. Manda dessa forma, que aí vocês recebem o link. E lá também eu tô mandando um áudio para vocês, explicando como é que funciona esse desafio maravilhoso, tá? Um beijo, meus amores. Até a próxima.